Todas as minhas placas DMA estão acumulando poeira desde que eu comecei a usar o RDMA. Para você ter uma noção do poder e da confiabilidade dele, eu deixei em execução ao mesmo tempo os 3 anti-cheats mais fortes da atualidade: Faceit, Vanguard e Easy Anti-Cheat. Vou rodar o speed test sem nenhuma placa DMA conectada. Parei a execução do driver aqui no computador principal só para forçar o erro lá no secundário. Agora vou executar o driver RDMA NET assinado. Veja que está rodando com sucesso. Caso contrário, o Faceit já teria bloqueado a execução dele. Voltando para o computador secundário, vou executar o speed test. Conexão com o computador principal estabelecida com sucesso. Agora é só substituir a DLL LiteCore pelo do Remote DMA, na pasta raiz de qualquer software DMA. Agora vou explicar tudo sobre o RDMA. Ele segue praticamente o mesmo conceito do DMA, utilizando os mesmos dispositivos, como Fuser, Macu, Ferrum, etc. A grande diferença é que, com o RDMA, você não precisa de uma placa DMA nem de firmware. Se você ainda não sabe o que é DMA, pause este vídeo. E primeiro, assista ao outro, onde explico tudo sobre DMA. Depois, volte aqui. Existem 2 versões de RDMA. A versão NET, que se comunica pela rede, e a versão USB, que se comunica por cabo. Bora começar pela NET. No RDMA NET, o setup é simples. São 2 computadores conectados à mesma rede local. De preferência, ambos devem estar conectados por cabos Ethernet de boa qualidade, como Cat6 ou Cat8. Se você tentar usar via Wi-Fi, a velocidade será muito baixa, e o cheat ficará com muito lag, mesmo que a velocidade da sua internet seja boa. No meu computador secundário, eu estava utilizando um cabo de rede Cat5 de baixa qualidade. Ao realizar o teste de velocidade, a conexão não chegava nem a 100 megabits por segundo. Já no meu computador principal, utilizo o cabo de rede Cat6 da Starlink, e a velocidade ultrapassa 800 megabits por segundo. Ao realizar o speed test do DMA, a velocidade de leitura chegava a apenas 1000 leituras por segundo. Como já sabemos, no DMA, o recomendado é alcançar mais de 5000 leituras por segundo, para que o cheat funcione sem lag. Por isso, comprei outro cabo de rede de qualidade equivalente para o meu computador secundário. Após realizar o teste novamente, a velocidade da internet também ultrapassou 800 megabits por segundo. Com isso, eliminei o gargalo, e agora ambos os computadores alcançam aproximadamente a mesma velocidade de conexão através dos cabos Ethernet. Ao executar novamente o speed test do DMA, a velocidade de leitura ultrapassou 6000 leituras por segundo, ficando acima das 5000 recomendadas. Agora, vou te mostrar como funciona a comunicação entre os computadores com o RDMA NET. Para você já ter uma noção, após adquirir o RDMA, você recebe um vídeo tutorial e todos os arquivos necessários. Primeiramente, no PC principal, você executa o driver kernel. Ele é responsável por ler a memória física do computador e abrir uma porta TCP para que o PC secundário possa se conectar. Ou seja, ele disponibiliza os dados pela rede local para o PC2. No PC secundário, você acessa a pasta raiz do DMA Speed Test ou de qualquer cheat DMA disponível no mercado e substitui o arquivo LiteCore original pela LiteCore do RDMA. Essa LiteCore é modificada para permitir que você insira o IP local do PC principal e se conecte à porta TCP aberta pelo driver kernel. Agora, imagine que o cheat DMA, junto com a LiteCore modificada no PC secundário, precisa obter as informações dos jogadores. Para facilitar, pense na rede local como uma ponte entre os 2 computadores, e a porta TCP aberta pelo driver kernel como o portão que permite a comunicação com o PC principal. Então, o PC secundário envia um soldadinho pela ponte. Ele atravessa a rede, passa pelo portão TCP e chega até o driver kernel no PC principal. Por gentileza, poderia me fornecer as informações dos jogadores? Daqui a pouco vou te mostrar por completo como funciona o kernel, e também falar sobre assinaturas de drivers. Continuando, o driver kernel lê as informações necessárias na memória física do PC principal e entrega os dados para o soldadinho. Em seguida, o soldadinho atravessa a ponte novamente e entrega todas as informações para o cheat. É basicamente isso, acontecendo em um loop contínuo. Depois que a conexão é estabelecida, a ponte está formada. A LiteCore envia os comandos de leitura pela rede para o PC principal. O driver kernel recebe esses comandos, realiza as leituras e devolve os dados.
Então, a LiteCore recebe, pela rede local, as informações lidas da memória do PC principal. Agora que eu entendi o que é o RDMA NAT, você pode me explicar o que é o RDMA USB? O RDMA USB recebe esse nome porque não exige que os dois computadores estejam conectados à mesma rede e também não depende da velocidade da internet. A comunicação acontece por meio de um cabo USB de transferência de dados. Você conecta uma ponta à porta USB do computador principal e a outra à porta USB do computador secundário. O cabo é plug and play. Assim que ele é conectado, uma unidade chamada Smart Link aparece em ambos os computadores. E é exatamente esse dispositivo que precisamos para utilizar o RDMA USB. Então não pode ser qualquer cabo USB de transferência de dados? Exatamente. Se for um cabo que criar uma unidade diferente da Smart Link, ele não vai funcionar. No RDMA USB, a comunicação funciona de forma diferente do RDMA NAT. No PC principal, além de instalar o driver kernel, como mostrei anteriormente no tutorial do RDMA NAT, você também instala e executa um servidor. Esse servidor foi desenvolvido para reconhecer especificamente a interface do dispositivo Smart Link. Ou seja, se o cabo de transferência de dados que você comprou criar uma unidade diferente da Smart Link, isso indica que ele utiliza outra interface. Nesse caso, o servidor não conseguirá reconhecer o dispositivo e, consequentemente, você não conseguirá utilizar o RDMA USB. Por exemplo, eu comprei outro cabo para realizar um teste. Como você pode ver, a unidade criada por ele não é a Smart Link. Portanto, esse cabo não é compatível com o servidor. Entendi. Mas então qual cabo eu devo adquirir? Você precisa encontrar um cabo USB de transferência de dados cujo anúncio informe qual unidade ele cria ao ser conectado. Caso essa informação não esteja disponível, você também pode entrar em contato com o vendedor e perguntar se o cabo cria a unidade Smart Link. Eu importei o meu diretamente da China utilizando a CSS BY, pois não encontrei esse modelo disponível no Brasil. Deixei o link do cabo no Discord de importações. Caso você ainda não saiba como importar utilizando a CSS BY, eu já gravei um tutorial ensinando a importar placas DMA da China, e o processo é exatamente o mesmo. Após adquirir o cabo correto e conectá-lo nos computadores, no PC principal, você executa o driver kernel e, em seguida, executa o servidor. No PC secundário, o processo é praticamente o mesmo do RDMA NAT. Você substitui o arquivo LiteCore pela versão do RDMA USB, tanto na pasta raiz do speed test quanto na pasta raiz de qualquer cheat DMA. A principal diferença é que, ao executar, você não precisa inserir o endereço IP do computador principal. Além disso, o RDMA USB consegue alcançar velocidades de leitura superiores às do RDMA NAT. Como o meu cabo ainda não chegou, gravei essa parte no computador do Red. Como você pode ver, a velocidade de leitura ultrapassou 8.000 leituras por segundo. Então, a comunicação funciona da seguinte forma. O LiteCore no PC secundário envia os comandos pelo cabo para o servidor em execução no PC principal. O servidor recebe esses comandos e os encaminha para o driver kernel, que realiza a leitura da memória física. Em seguida, os dados retornam para o servidor, que os envia de volta pelo cabo para o PC secundário. Esse é o loop de comunicação da versão USB. Agora que você já entendeu como o RDMA NAT e o USB funcionam, vamos apenas revisar rapidamente. No site eu montei o fluxo completo de ambos, RDMA NAT. No PC principal, o driver kernel realiza a leitura da memória física e também atua como servidor. No PC secundário, o LiteCore envia os comandos pela rede local. No RDMA USB, o funcionamento é semelhante, mas a ponte de comunicação é diferente. No PC principal, o driver kernel realiza a leitura da memória física, enquanto o servidor é executado separadamente e faz a comunicação com o cabo. No PC secundário, o LiteCore envia os comandos diretamente pelo cabo para o servidor. O servidor encaminha os comandos ao driver kernel, recebe os dados da memória e os envia de volta pelo cabo para o PC secundário. Entendi. Agora você pode me dizer quais são os riscos do RDMA? O principal componente do RDMA é o driver kernel. No PC principal, é ele o responsável por realizar a leitura da memória física e disponibilizar as informações necessárias para o computador secundário. Por isso, grande parte da compatibilidade com os diferentes anti-cheats está relacionada ao driver utilizado. Mas, para entender o que são drivers e assinaturas de drivers, primeiro vou te explicar o que é o kernel. Todo sistema operacional possui um kernel. Ele é o núcleo, responsável por gerenciar os recursos do computador e controlar a comunicação entre os programas e o hardware. Qual é, chefia? Libera a webcam pra mim. Já é paizão, tá liberado. Cada sistema tem o seu. O Windows usa o kernel NT. O processador organiza a execução do sistema em diferentes níveis de privilégio, chamados de rings, ou anéis de proteção.
Existem 4, mas na prática os sistemas modernos usam apenas 2. Na camada mais externa está o Ring 3, o User Mode. É onde rodam os programas comuns, o Discord, o navegador, os jogos. É uma camada restrita. Eles não têm acesso direto e irrestrito à memória física ou ao hardware. Já o Ring 0 é o nível mais privilegiado. É ali que roda o núcleo do Windows, o kernel, e também os drivers kernel. Quem está no Ring 0 consegue fazer coisas que um programa comum jamais conseguiria. Ler qualquer memória, acessar qualquer hardware. É como ter acesso à área mais restrita e protegida do sistema. Você pode pensar nesses anéis como diferentes níveis de confiança e permissão. Na prática, os programas que você usa no dia a dia rodam lá no Ring 3. Quando um deles precisa de algo do hardware, ler um arquivo, usar a memória, acessar um dispositivo, ele não faz isso direto. Ele precisa pedir ao kernel, através do que chamamos de System Calls. É o kernel, lá no Ring 0, que faz esse trabalho e conversa diretamente com o hardware. Os drivers kernel, por outro lado, já estão lá dentro do Ring 0. Eles não precisam pedir, já têm o privilégio. Por isso que anti-cheats em kernel mode conseguem detectar com facilidade qualquer programa suspeito em user mode. Um cheat comum rodando na Ring 3 e tentando ler a memória do jogo é como uma formiga tentando roubar o rei. O anti-cheat está acima dele, observa tudo de cima e o elimina imediatamente. Já um driver kernel está rodando no mesmo nível dos anti-cheats. Mas o Windows também não permite que qualquer driver seja carregado livremente. Em condições normais, um driver precisa possuir uma assinatura digital válida para ser aceito pelo sistema. Esse controle tem nome: Driver Signature Enforcement. Você pode pensar na assinatura digital como uma identidade do driver. É ela que permite ao Windows verificar duas coisas: a origem, ou seja, quem produziu aquele código, e a integridade, ou seja, se o arquivo não foi alterado depois de assinado. Se essa verificação falhar, o driver simplesmente não entra no kernel. Por isso, a assinatura digital não é um detalhe burocrático. Ela é o que decide se o driver vai ou não ser carregado. Existem técnicas para carregar um driver não assinado sem passar por esse processo. Porém, não vou abordá-las neste vídeo. Além de não ser o nosso caso, é pouco confiável, ainda mais contra o anti-cheat da Faceit. Existem listas públicas de drivers vulneráveis conhecidos. Os anti-cheats consultam essas listas e sabem exatamente quais drivers têm falhas que permitem leitura arbitrária de memória. Por isso, alguns anti-cheats pedem para você desinstalar certos programas antes de jogar. Software de RGB, ferramentas de overclock, drivers antigos. Não é frescura. Alguns desses programas instalam drivers vulneráveis que um dev de cheat pode explorar para ler a memória. Agora, apenas para facilitar e partimos para a parte final, imagina um restaurante. Você, sentado numa mesa, representa um programa comum executado na Ring 3. Como cliente, você não pode simplesmente entrar na cozinha, utilizar os equipamentos ou acessar tudo o que existe lá dentro. Você não possui autorização para entrar diretamente naquela área. A cozinha representa a Ring 0, o ambiente mais privilegiado do sistema. Já o kernel é como o chefe principal. Ele administra toda a cozinha, organiza os recursos e controla como o sistema utiliza a memória, o processador e os diferentes componentes do computador. Os drivers kernel são como cozinheiros especializados que trabalham dentro dessa cozinha. Cada driver kernel pode ser desenvolvido para realizar uma função específica. Por exemplo, um driver de vídeo é especializado na comunicação com a placa de vídeo. Já no caso do RDMA, o driver kernel é como um cozinheiro especializado em realizar operações relacionadas à memória física do computador principal. É ele quem lê a memória RAM do computador principal e disponibiliza esses dados para o computador secundário. Mas aqui existe uma diferença entre o RDMA-NET e o RDMA-USB. No RDMA-NET, o próprio driver kernel abre uma porta TCP e escuta diretamente pela rede local. O lit core no computador secundário se comunica com ele diretamente, sem intermediários. É como se o cozinheiro soubesse atender pedidos direto pela janela dos fundos. Já no RDMA-USB, o driver kernel não sabe conversar diretamente com o cabo USB. Por isso, existe um pequeno programa auxiliar rodando no computador principal, o servidor. Pensa nele como um garçom especializado que fica na porta dos fundos, escutando o cabo USB, recebendo os pedidos do computador secundário. Quando um pedido chega, o garçom precisa levar ele para a cozinha. Mas como ele é um programa comum, rodando no Ring 3, ele não pode entrar direto. Ele precisa usar a janelinha oficial de atendimento. E é aí que entra o IOCTL. IOCTL é uma sigla para Input Output Control. É um tipo de System Call usado especificamente para comunicação entre programas User Mode e Drivers Kernel. O garçom passa o pedido por essa janelinha, o driver recebe, executa e devolve o resultado pelo mesmo canal. Agora, imagine um segurança dentro da cozinha. Ele representa o anti-cheat em kernel mode. Como está na Ring 0, ele vê os outros cozinheiros. Ter crachá válido, ou seja, uma assinatura, não é invisibilidade. O segurança ainda lista, verifica e compara. A compatibilidade depende não só da assinatura, mas também de como o driver é usado. Sobre como um anti-cheat pode detectar um driver, o que sabemos publicamente é o seguinte: Signature Scanning. Anti-cheats mantêm listas de drivers conhecidos como maliciosos.
Se um driver carregado bate com alguma assinatura dessa lista, o anti-cheat pode bloquear a execução do jogo e solicitar que você desinstale o driver. Lista de drivers vulneráveis. Como a gente viu antes, anti-cheats consultam listas de drivers legítimos com falhas conhecidas. Devs de cheats podem se aproveitar dessas falhas para ler a memória do jogo. Se o anti-cheat detecta um desses drivers rodando, também podem impedir que você execute o jogo. Bom, e se um driver passa com sucesso por essas verificações? Como no caso do driver kernel do RDMA, aí entra a questão da exposição. Quanto mais um driver é usado por mais pessoas, mais visível ele fica. Mais requisições, mais padrões, mais dados circulando. A gente não sabe os detalhes técnicos de como cada anti-cheat processa isso internamente. Isso é segredo das empresas. Mas é lógica de segurança. Maior exposição aumenta a chance de um driver ser analisado, catalogado e eventualmente detectado. É exatamente para isso que servem os planos Slotted. Slotted vem de slot, que significa vaga. Um plano Slotted possui um número máximo de usuários ativos compartilhando o mesmo driver. Quando esse limite é atingido, novas vendas dessa leva são suspensas. Por exemplo, o Slotted 1 representa a primeira leva de um driver. Quando todas as vagas são preenchidas, essa leva é encerrada. Posteriormente, uma nova leva pode ser disponibilizada utilizando um novo driver, e começando do zero em termos de exposição. No plano Standard, o acesso é compartilhado sem limite dedicado de usuários. No Private, o driver é compartilhado com no máximo 20 usuários. No Ultra Private, o acesso é limitado a apenas 5 usuários.